Resumo da semana. Toda sexta-feira a gente traz aqui para os nossos ouvintes uma síntese da movimentação no plenário da Câmara durante a semana que está terminando. E hoje quem está com a gente para esse resumo é o Antônio Vital, que é o repórter da Rádio Câmara, setorista de plenário e que acompanha de perto todas as votações. Bom dia, Vital. Bem-vindo ao resumo da semana. Tudo bom, Ana Raquel? Pois é, essa semana teve aquela cerimônia que acontece todo ano, que é muito mais do que uma cerimônia formal. É um evento em que vão os representantes de todos os três poderes, né, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, para passar para o Congresso quais são as prioridades de cada um desses poderes, né? Essa semana, na abertura dos trabalhos, esse trabalho contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, e além dos presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, né? E na cerimônia, um dos momentos mais aguardados é justamente quando o Executivo apresenta sua lista de prioridades de projetos que considera prioritários para aprovação no ano, né? Esse é um ano que vai ser um pouco diferente, porque tem eleição, diferente sim, de 4 em 4 anos tem eleição, porém é um ano em que a eleição, de certa forma, influi também no andamento dos trabalhos no Congresso. E, Vital, por exemplo, a eleição, desculpa até te interromper, porque é a eleição geral é que afeta a Câmara, exatamente, o Senado, o próprio presidente, governadores. Sim. Porque a eleição municipal a cada 2 anos, ela afeta, claro, muitos deputados, senadores participam desse processo político, mas realmente esse ano é aquela que afeta a composição do Congresso. Sim, aí tem um calendário que é preciso ser seguido, os partidos seguem, né, que de certa forma também influencia o andamento dos trabalhos do Congresso, né, porque tem uma fase que é de registro de candidaturas, de convenções, depois a campanha se inicia, etc. Então, de certa forma, os trabalhos do Congresso ficam afetados. Tem 2 projetos em especial que muitos especialistas consideram que é complexa a aprovação em anos eleitorais, num ano eleitoral. Por exemplo, a reforma administrativa e a reforma tributária. Reforma administrativa porque afeta, por exemplo, alguns direitos de servidores públicos. O governo defende a aprovação desse projeto e vários partidos também manifestaram aqui para a gente, para a Rádio Câmara, para a TV Câmara, como prioridade a aprovação da reforma administrativa como maneira de reduzir os gastos com servidores públicos. Mas, num ano eleitoral, muita gente acha difícil. Porém, existe um movimento forte aqui no Congresso, e vários partidos falaram isso, e a reforma administrativa estava presente também no discurso do presidente Jair Bolsonaro, que defendeu a reforma administrativa esse ano ainda, principalmente a tributária, né? E, apesar de alguns obstáculos. Só que no Congresso os líderes não, eles têm um movimento que é a favor da reforma administrativa para que seja feita esse ano. A oposição já disse que é contra, que vai fazer de tudo para que não seja aprovado, sequer votado. Porém, o partido do governo, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, colocou essa reforma como uma das prioridades. Vários outros partidos, não só da base, mas partidos independentes, como o Novo, por exemplo, também defendem. E aí a gente vai ver ao longo principalmente do primeiro semestre, o andamento disso. Outra reforma muito mencionada, e essa sim esteve presente no discurso do presidente Jair Bolsonaro, foi a reforma tributária. Entre outras, a reforma tributária também é considerada um projeto muito complexo, porque afeta, por exemplo, a arrecadação de estados e municípios. Então, sim, é sempre uma discussão muito complexa, porém, está na lista de prioridades do Congresso esse ano, as 2 reformas, né? O presidente Jair Bolsonaro mencionou outros projetos que ele considera prioritários. Por exemplo, um projeto que altera o marco legal das garantias, que é uma maneira de você conseguir financiamento. Você pode usar o mesmo imóvel para obter 2 financiamentos diferentes, o que hoje é difícil, porque também a crise econômica, a inflação, o desemprego, etc., também estiveram presentes na maior parte dos discursos, e isso afeta também a lista de propostas prioritárias defendidas pelos partidos, pelo governo também, pela oposição, inclusive. Então, além dessa marco das garantias, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a tributária, a oposição é contra a administrativa, porém defende aumento por exemplo, do pagamento, a volta do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Então,
como maneira de você recuperar a economia, tem várias propostas em andamento, algumas que influenciam o consumo, que é o aumento do auxílio emergencial, outras mudam as regras da economia, liberam vários setores da economia para iniciativa privada, etc. Tudo isso foi mencionado, né, pelo presidente da República, pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, né, que lembrou que já foi aprovado um projeto na Câmara que simplifica o imposto de renda, que aumenta, inclusive, faz aquela correção do imposto de renda, que aumenta a faixa de isenção. Mencionou também um projeto que foi aprovado na Câmara no ano passado, que é outra preocupação mencionada por todos os líderes, que é relativo ao preço dos combustíveis. A Câmara aprovou no ano passado um projeto que muda a maneira de calcular o ICMS sobre os combustíveis, que hoje o ICMS é calculado com base numa projeção de quanto vai ser no futuro o preço. Esse projeto aprovado pela Câmara faz com que esse projeto, o ICMS seja calculado com base no preço passado, ou seja, existe um potencial de redução de até 10% no preço dos combustíveis. Esse projeto foi para o Senado e o presidente da Câmara defendeu. Enfim, é uma cerimônia que tem todo ano e que tem essa característica, tem um aspecto muito político, porém tem um aspecto muito prático também das prioridades que são elencadas por todos os poderes e pelos diversos partidos que foram vistos pelos jornalistas em geral, principalmente pela gente. Com certeza, Vital. A gente pensar que, diante de inúmeras propostas que podem ser discutidas, né, pela Câmara, pelo Senado, você ter ali os presidentes dos poderes indicando algumas específicas, certamente são sinalizações importantes do que pode vir, né? E essa questão que você lembrou da eleição, né? Tanto o presidente da Câmara quanto do Senado comentaram para que o calendário eleitoral não afete as votações, para que essa cultura política que eles mesmos reconhecem que existe, né, da dificuldade de votações durante o período eleitoral, mas que isso não afete a continuidade das discussões e votações. Todo mundo reconhece que é difícil realmente, mas vamos ver como é que vai ser esse ano, se vai ser tem outros diferente. Projetos. Tem outros projetos também que foram mencionados, além desses muito complexos, né, que é a reforma administrativa, a reforma tributária. Vários líderes falaram para a gente, para os outros jornalistas, quais são as prioridades de cada uma das bancadas. Por exemplo, entre os projetos mencionados, tem um que altera o Código de Processo Penal, que é a maneira de diminuir um pouco a quantidade de recursos que as pessoas podem apresentar na justiça até que o projeto seja, até que o processo seja finalizado. Na mesma linha, tem o que dá volta da prisão depois de condenação em segunda instância. Vários partidos defendem esse projeto, né? Tem um projeto que acaba com o foro privilegiado, tem o piso nacional para enfermagem, auxiliares de enfermagem. Todos esses projetos também foram mencionados como prioritários. Agora, quem vai decidir o que realmente vai ser votado esse ano, são os líderes reunidos que fazem se reúnem regularmente para decidir o que vai ser votado, e, obviamente, a palavra final é da mesa diretora da Câmara, né? Vamos aguardar para ver para onde vai e quais serão as prioridades, na prática, da pauta do plenário esse ano. Certamente. Agora, Vital, a gente sabe que teve essa abertura oficial dos trabalhos legislativos e a Câmara também já começou a votar nessa semana mesmo. A gente teve sessão da Câmara no mesmo dia em que houve a sessão solene de abertura oficial dos trabalhos legislativos, não é isso? Isso, já foram aprovados 2 projetos de lei, projetos que já tinham sido aprovados na Câmara no ano passado, foram para o Senado, voltaram com alterações, e a Câmara concluiu a votação desses 2 projetos, seguiram para a sanção presidencial. Um deles permite que empresas que investirem em pesquisas voltadas para combater a pandemia possam descontar esse investimento, parte desse investimento, no pagamento do imposto de renda, né? Esse projeto foi apresentado pelo deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, e estabelece um limite de até 400 milhões de reais, que seria o total dessa isenção fiscal das empresas que investirem nisso. Não é 400 milhões por empresa, não. É 400 milhões no geral para o ano que vem, né? E esse ano para 600 milhões. Então, assim, claro que depois, no orçamento do ano que vem, isso será definido direitinho, porém já existe esse projeto, foi para a sanção presidencial,
foi aprovado de maneira simbólica, apesar de que alguns deputados fizeram reparos, alguns partidos fizeram reparos nessa proposta, por exemplo, o PSOL e o Novo. O PSOL porque acha que os investimentos devem ser públicos, feitos para empresas públicas nessa área de pesquisa, né? E o Novo porque considera que isenção tributária em troca desse tipo de pesquisa não é a maneira mais eficiente de usar recursos públicos, que deveriam ser feitos investimentos a fundo perdido. Porém, o projeto foi aprovado, seguiu para o Senado. Outro projeto que foi aprovado, esse sim, por unanimidade, né, de maneira simbólica, é um projeto que estabelece punições para uma ocorrência para um problema que acontece hoje, para o qual não existe lei, que é o seguinte: muita gente coloca em redes sociais, né, no YouTube, no Instagram, cenas de violações do trânsito, muitas delas gravíssimas, por exemplo, como rachas, pegas, etc., e colocam esse tipo de cena em canais, no YouTube, por exemplo, e para atrair pessoas para assistirem isso aí e, ao mesmo tempo, monetizarem essas visualizações. Ou seja, tem muita gente ganhando dinheiro, colocando nas redes sociais e no YouTube cenas de pegas, de rachas, etc. Esse projeto foi apresentado teve como relator o deputado Hugo Leal. É da deputada Cristiane de Souza Iaredi. Cristiane de Souza Iaredi. Que são dois parlamentares, aliás, muito ligados à segurança no trânsito, né? Uma pauta que eles tratam muito aqui na Câmara. Né? A deputada Cristiane de Souza Iaredi teve um filho morto num acidente de trânsito no Paraná, e ela realmente é uma das deputadas mais combativas nessa área. Então, esse projeto dela obriga as plataformas a retirarem do ar essas imagens, estabelece punições, inclusive com pagamento pesado de multa para quem não fizer isso. Quando, no ano passado, a Câmara aprovou, o Senado tinha feito uma alteração que tirava essa punição financeira das plataformas, mas os deputados rejeitaram essa mudança e aprovaram esse projeto. Estabelece penas não só para as plataformas, como para quem colocar no ar essas imagens, né, para quem divulgar as imagens, e para os condutores também. Cada um tem uma punição, que pode ser financeira e, sem contar, a criminal de cada um dos casos. Do caso, né? Seria uma maneira, de acordo com a deputada, de coibir esse tipo de prática que, segundo ela, estimula infrações gravíssimas. Os dois projetos foram aprovados e já foram para a sessão presidencial, podem virar lei, dependendo, né, da assinatura final do presidente da República. Mas, tirando isso... Pode... Não, desculpa, tirando Vital, isso, teve também alguns acordos internacionais, né, que foram aprovados. Pois é, esses acordos também foram votados, né, essa semana. Foram 4 acordos internacionais. O plenário da Câmara, quando o Brasil assina um acordo internacional, esse acordo ele é enviado ao Congresso para que seja ratificado, né? Então, passa primeiro pela Câmara, passa pela Comissão de Relações Exteriores e depois vai para o plenário. Depois, aprovado o plenário, aí sim vai para o Senado. Então, acontece que, muitas vezes, demora muito, porque é uma análise muito complexa esse tipo de acordos, né? Essa semana, a Câmara aprovou 4, né? Um deles é muito importante, que é um acordo que teve com o país que teve a iniciativa foi a Índia, que cria a Aliança Solar Internacional. É uma entidade que reúne vários países com potencial de uso de energia solar, que é o caso do Brasil, né? Esse acordo permite que esses países troquem informações, façam intercâmbios, etc., etc., e também prevê capacitação de pessoal, troca de tecnologia e financiamento para pesquisas nessa área, né? Inicialmente, essas pesquisas serão financiadas pela Índia, e esse acordo foi assinado em 2016, e agora foi aprovado pela Câmara e já foi para o Senado. Outro acordo, que é ainda mais antigo que esse, é um acordo que prevê a adesão do Brasil ao Acordo de Trânsito dos Serviços Aéreos Internacionais, que é o seguinte: quando um avião de um país sobrevoa outro país,
isso só é feito porque existe um acordo entre os dois países, né? Muitas vezes, esse acordo pode ser bilateral, ou seja, um país faz um acordo com o outro. Porém, tem um tratado antigo que reúne já mais de 100 países, são 133 países, que permite que haja esse trânsito e que haja, inclusive, pousos, desde que não sejam pousos comerciais, né? Esse acordo foi assinado em 1944 e tem muitos países também, mais de 100 países também que aderiram, e agora o Brasil também está aderindo, né? E facilita porque desburocratiza uma série de procedimentos, né? Porque a gente nem pensa nessa possibilidade, porém, você não pode um avião de um país passar por cima do outro país sem que haja uma autorização, né? E se a gente for fazer cada vez, para cada avião, um acordo diferente, não dá. Então, não dá. Realmente um acordo desse é um negócio que as pessoas nem pensam direito, mas sim, é importante, né? E é uma questão de segurança, né, Vital? Você não pode sair voando aí pelo território. Não, tem que ter critérios, você tem que definir. Em que condições que pode pousar? Pode cobrar taxa? Pode cobrar taxa. Em condições o país pode recusar a autorização para o outro. Então, assim, esse acordo estabelece todos esses princípios. Então, o Brasil agora, a Câmara aprovou, foi para o Senado. E tem outros 2 acordos também que são acordos mais, digamos, de praxe, são acordos que o Brasil faz com vários países, na área de troca de informações científicas e em relação a informações classificadas, que são aquelas informações que podem ser confidenciais, etc., né? Então, também existem acordos em que os países estipulam entre eles como agir no caso de troca de informações confidenciais, né? E no caso de troca de tecnologia, de intercâmbio de pesquisa, etc. Então, o Brasil assinou um acordo de cooperação de ciência e tecnologia com a Áustria e um acordo a respeito de informações classificadas com Luxemburgo. E esses acordos também foram aprovados pela Câmara essa semana e seguiram para o Senado. Então, essa foi uma semana bastante movimentada, que marcou um início de um ano que promete também ser bastante movimentado, e vamos ver o que acontece daqui para frente. Com certeza, Vital. A gente fez, então, aí o resumo da semana com o Antônio Vital, nosso repórter setorista de plenário aqui na Rádio Câmara. Vital, muito obrigada, um bom trabalho para você nesse ano aí que se inicia com possibilidade de muita votação, né, pelo plenário. Para nós todos, Ana Raquel. Obrigada, Vital. Um bom fim de semana.